vamos começar aqui os dois capítulos finais aí desse primeiro módulo, terceiro e quarto capítulo, né? Como eu já disse a vocês, já foi revisado bastante, então vamos revê-lo assim de forma bem breve, mas bem objetiva, né? Tirando a dúvida de vocês. Lembrando, como eu vou estar com a tela, talvez eu não veja constantemente a questão do chat. Eu vou deixar aqui no celular, mas não vai dar. Mas qualquer dúvida, abra o microfone, pode falar, me interrompam, tá certo? O objetivo de hoje é que vocês tirem a dúvida de vocês, tá certo? O objetivo maior de hoje é vocês tirarem a dúvida de vocês. Então, opa, ok. Então vamos começar. Então, terceiro capítulo, ele já começa aí com, olha o título dele, Where are you from? Essa expressão Where are you from é utilizada quando queremos saber a origem, né, de onde você vem, não é? E aí? Como seria a resposta dessa pergunta? Where are you from? Quem sabe? Where are you from? I'm from Arco Verde. That's right. Porque essa pergunta você pode responder, se você estiver fora do seu país, você pode dizer I'm from Brazil, não é? Mas aí como a gente está aqui no nosso país e for perguntar a uma pessoa da nossa mesma região, né, de Where are you from? De onde você vem? I'm from Arco Verde, não é? Você vai dizer, né, de uma forma mais específica a região. E aí lembrando, olha, nesse primeiro texto aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês, nós tínhamos aqui a seguinte situação. Veja, quando eu digo essa expressão from, é relacionado a de onde você vem, mas não é exatamente a sua origem, porque você pode ter nascido em outro lugar e vir de outra região, você está morando em outra região, como o próprio o texto exemplifica, não é? Temos aí a primeira fala. Are you from Florida, Felipe? Well, my family is in Florida now, but we're from Brazil originally. Então, ele está na Flórida agora, eles, né, a família dele, mas eles são do Brasil, originalmente, né, de origem, né, aquela situação terra natal, tá certo? Então, às vezes, o from não é indicando a sua origem em relação à terra natal, mas a de onde você vem. Temos também a expressão language. What's your first language? Do you remember? O que significa what's your first language? Qual é a sua língua? Qual é a sua primeira língua? Qual é o seu primeiro idioma? Qual é a sua língua, né? Então, que o seu idioma nativo, de onde você vem, não é a língua que você vem, que vem do seu país, não é? Então, our first language is Portuguese, né? Because we're from Brazil. Nosso primeiro idioma é o português porque nós somos do Brasil. Em relação a essa situação que nós vimos aqui, alguma dúvida para vocês? Alguma dúvida em relação a isso? A origem, a idioma. Nós vimos aqui também várias situações de pronúncias, não é? Em relação a nomes de países, de cidades, não é? Então, isso aqui é questão que a gente vai pegando aos poucos a grafia. O importante é você entender o uso disso e a pronúncia que a gente vai trabalhando aos poucos, né? Muito a gente vai desenvolvendo com aquilo que a gente viu, que a gente às vezes não dá valor à questão do alfabeto, mas faz muita diferença na hora da pronúncia. E no mais, o importante é você entender a mecânica da fala, não é? Quando vou perguntar a origem de alguém, não é? Where are you from? Ou eu posso fazer aí como ela fez aí no exemplo. Are you from? E dizer o lugar, não é? Indicar. Por exemplo, se eu quero saber se a pessoa é de São Paulo, are you from São Paulo? Então, é só entender essa mecânica de perguntar e responder esse tipo de situação. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Tá. Isso, I'm from. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Posso avançar, não é? Pronto, beleza. Vamos aqui para a próxima.
Olha, vimos aqui, ó, grammar, e vimos aí uma situação que nós já tínhamos visto aí no primeiro e segundo capítulo, né? Que era verb be, né? Em situações afirmativas, negativas e interrogativas, ou seja, quando eu vou fazer perguntas, quando eu vou dizer sim ou não, não é? Vou negar ou afirmar. Então veja, a situação interrogativa todos já lembram, não é? Que eu tenho que fazer a inversão, tá certo? O verbo to be, verb be, ele vai fazer essa inversão, tá certo? Ó. Ele vem para frente, ó. Are you from São Paulo? Am I early? Is she from the US? Certo? E quando eu vou fazer a afirmativa, não é? Se for uma afirmativa curta, eu não posso fazer a contração, tá certo? Só se houver mais algum complemento. Mas se for direto ao ponto final, eu não posso fazer a contração. Tá todo mundo já ciente disso. Já nas negativas, eu posso fazer sim essa contração. Dúvida em relação a isso, gente? Não, né? Eu acredito que não. Eu acredito que todo mundo já viu isso. Se tiver dúvida, pode perguntar. Ótimo. Então vamos avançar. Vai ser bem dinâmico, bem rapidinho para vocês. Aqui só foram atividades. Então a gente viu esse texto aqui, ó. Who's that? Então a gente foi apresentado aí uma nova expressão aí, ó. Who. Who é quem, né? Who's that significa quem é este ou quem é esta, não é? Masculino, feminino. Deixa eu liberar para outra pessoa entrar. Hi, good evening. Vamos continuando aqui. Então, who's that? Né? Quem é este, quem é esta? Então, essa expressão aí já iniciou para a gente a questão das double-eight questions, que são esses pronomes interrogativos, como what, where, when, né? E também já indicando aí o conteúdo que vinha a seguir, que era dos describing people, né? São os adjetivos, né? Adjetivos descritivos de aparência e de personalidade. Então, nesse texto aqui a gente viu bem essa situação. E viu também, ó, uma situação aqui que eu quero reforçar para vocês, ó. How old is she? How old is she? How old are you? O que significa essa pergunta? Quem se lembra? Deixa eu ver aqui quem vai responder. Pode responder aí no chat. Quantos anos você tem? Muito bem. Então, how old are you? Quantos anos você tem? How old is she? Quantos anos ela tem? Não é? Então, aqui nós temos aqui o exemplo aqui no texto, ó. She is 28. She is 28. Ela tem 28 anos. Tá certo? Então, ó, esse assunto ó, já puxa para o próximo aqui, ó, que são os números que nós já tínhamos visto, né, no primeiro e segundo capítulo, de 0 a 10 e agora de 11 até 103 aí no exemplo, mas aí com esse esquema que tem aí para vocês, dá para fazer até o 999, né, como eu expliquei para vocês. Tá certo? Então, ó, nós temos aí ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ou 30, tá certo? Essas diferenças na pronúncia só são questões regionais, tá certo, gente? Pode ser 30, 30, né? Como 40, 40, então são pronúncias usuais que acontecem dependendo de região para região. Professor. Pode falar. Professor, desculpa ter atrapalhado, é porque não, eu quero que você me o senhor atrapalhe falou mesmo. duas pronúncias diferentes. O senhor falou duas pronúncias diferentes do 30, aonde eu escutei mais a primeira, Chole. 30. Né? Chole, 30. Isso. Chole. Então, essa é a que eu mais escutei deles lá, entendeu?
Isso. Eu escutei mais essa pronúncia. Essa outra pessoa falou, nem conhecia a professora. Na Inglaterra, eles já falam mais 30. 31, 32, 33. Nos Estados Unidos já é 30, que eles já falam um pouco mais enrolado. O inglês americano já é mais embolado, né? Eles já vão engolindo palavra com palavra, né? Vai fazendo aqueles like and sounds, né? Que a gente viu, que as ligações de sons das palavras. Então, é isso que ocorre. Então é só uma questão regional. Thank you. Ótimo. Então veja só. You're welcome. Então veja só, o que era o mais importante que vocês deveriam ver nessa parte? Então é a construção aí dos números, a lógica da construção dos números para fazer a sequência. Então observem aí, 20, 21. Olha o que foi preciso para fazer o 21. Eu preciso, ó, do tracinho aqui, ó, dash, né? Lembram? 21. Aí, algumas situações que eu vi tanto em atividades como várias atividades, várias situações. Algumas pessoas deixavam esses números separados, não colocavam esse tracinho. Veja, se eu estou apresentando esse número para um falante nativo, ou eu coloco o tracinho, ou eu coloco logo tudo junto. Por quê? Porque se eu deixar separado, o que acontece? Eu vou ter dois números isolados. É o que em português seria 20 e o número 1, e não 21. Seriam dois números independentes. Então essa união aqui é o que vai fazer esse número, não é, dessa sequência, tá certo? Então veja só, 30, eu vou colocar, ó, o traço 1, 31, fazer 32, 30, traço 2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok? Então, do mesmo jeito é para fazer 41, 42. Vai colocar o tracinho e o número, certo, gente? Os números de 0 a 10, né, vocês já pegaram, não é? Então, com esses números, eu já posso construir, ó, toda a sequência desses. 40, 41, 42, 43, 45, 44, 45, não é? E aí em seguida, né? 50, 51, 60, 61, 62, 70. Agora vejam só, gente, a diferença na pronúncia. Veja só. 14, 40 ou 40. 50, 15, tá certo? Esses números aí entre o 13 e o 19, né, tem essa expressão teen, né? Teen já virou a expressão, usual na língua inglesa. Quando eu falo teen, é relacionado à adolescência, né? Essa expressão teen, porque é justamente nesse período aqui, né, que eu tenho aqui, ó, teen, período justamente da adolescência, dos 13 ao 19. Então, esse finalzinho, ele tem essa pronúncia, 13, 14, 15, certo? Já os demais, ó, 50, 60, certo? Não vai alongar. Outra coisa que é muito comum que a gente faz na língua portuguesa, mas na língua inglesa não é comum, é forçar o final da palavra, não é? Por exemplo, 100. A lógica da língua portuguesa, eu vejo uma letra D, eu faço o D, né, no final, mas aí a pronúncia é 100. O D nem aparece, 100. Se eu for seguir a minha lógica da língua portuguesa, eu vou dizer 100. Então isso não ocorre, tá certo? Então ele já mata esse som já no final das palavras, tá certo? Então ó, 100, 101, 102. Veja, com esse esquema aqui eu posso fazer 200. 200. Para fazer 300. 300. Fazer 400. 400. E aí a sequência dos números depois é a mesma. Por exemplo, se eu quero fazer 111, 111. Fazer 112, 112. 113, 114. E aí, com essa lógica, você faz até o 999, não é? Por exemplo,
999. Então, 999. Dúvidas em relação a esse processo, gente, do uso dos números aí de 11 a 999? Podem perguntar. Está aberto o chat aí para vocês perguntarem. Pode perguntar. O objetivo agora é vocês me interromperem para tirar as dúvidas, que é justamente sobre a avaliação de vocês, tá certo? Nenhuma dúvida? Então vou avançar, tá certo? Pronto. Vamos seguir aqui. Opa, foi demais. Olha, temos outro grammar aqui. Então, W8 questions, que eu estava dizendo para vocês, não é? São esses pronomes interrogativos, essas palavras que servem aí para puxar perguntas. Então, nós temos aí, ó, what's your name? Where are you from? How, né? How are you today? Who's that? How old is she? Aí vão se repetindo aí em perguntas diferentes, né? What she like? Who are they? Vamos relembrar essas perguntas. What's your name? Quando eu pergunto what's your name, o que significa essa pergunta? Todo mundo sabe, não é? Então fala aí, eu vou ficar esperando aqui no chat. E aí, what's your name? Quem sabe? Pode falar, pode abrir o microfone também. Isso, qual é o seu nome? A gente vai chegar nessa parte aí, ó. Is this coat yours? É sempre nessa ordem. Sim, existe sempre essa questão da inversão do verbo to be, né, do verbo be, para fazer as perguntas. Mas a gente vai chegar aí quando for falar do quarto capítulo. Mas é seguindo essa lógica assim. Então, qual é o seu nome? Tá certo? Gente, eu estou esperando participação de vocês, viu? Podem perguntar, aproveitem mesmo. Então, what's your name? Qual é o seu nome? Where are you from? Que nós acabamos de ver, não é? De onde você é. How are you? How are you today? Como você está hoje? Today significa hoje. How are you today? Who's that? Nós acabamos de ver também, ó. Quem é este ou quem é esta? How old is she? Também acabamos de ver, né? Quantos anos ela tem? What she like? Ó, estão lembrados dessa expressão? What she like? What's he like? What's it like? Quando eu quero perguntar como é alguma coisa, como é alguém, né? Em relação à aparência, comportamento. Né? Eu quero perguntar, por exemplo, what's São Paulo like? Como é São Paulo? What's your brother like? Como é seu irmão? Tá certo? Então você vai usar essa expressão like. Like muitos conhecem como o verbo gostar, não é? Dar um like, né? A gente vê até uma expressão comum aí nas redes sociais, like. É o gostar, não é? Gostar, gostei. Mas o like, nessa situação aqui, ele é utilizado quando você vai perguntar sobre alguma coisa, querendo saber como ela é. Então, what she like, como ela é. Tá certo? Who are they? Né? Quem são eles? Where are they from? De onde eles são? E what são... Olha aí o exemplo que eu estava falando, ó. Relacionado ao lugar. What's São Francisco like? Como é São Francisco? Olha as respostas aí que nós temos. Ó, what's your name? Olha o exemplo. My name is Sofia. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm fine, thanks. Who's that? She's my sister. Ela é minha irmã. How old is she? She's 28. What she like? She's very nice. Who are they? I'm sorry, who are they? They're my classmates. Eles são meus colegas de sala. Where are they from? They from São Francisco. Eles são de São Francisco. E what's São Francisco like? It's very beautiful. É muito bonito. Dúvidas em relação a isso aqui, gente? Pode perguntar. Eu fiz até uma atividade para vocês, não é, que em relação à última videoaula, que foi justamente sobre esse conteúdo, que eu fiz aí a primeira questão como se fosse uma entrevista de emprego. E aí essa pessoa ia fazendo perguntas relacionadas a você, de onde você veio, não é? Então, justamente essas perguntas aí, não é, como nós acabamos de ver.
Ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, gente? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Sim ou não? Posso avançar? Não, né? Pronto, vou avançar. Pronto, describing people, descrevendo aí pessoas, não é? Então vamos aí de alguns adjetivos, algumas expressões aí que são aí para descrever aí pessoas em relação a características físicas e de personalidade, tá certo? Então vamos a algumas delas. Olha aqui a imagem, tá aí com as letrinhas para indicar aí as pessoas, mas vamos focar aí em relação ao conteúdo, tá certo? Para não perder tempo. Então nós temos aqui, ó, pretty. Quando eu digo a expressão pretty, lembra o que significa? Pretty woman. She's pretty. Pretty é um adjetivo feminino que eu utilizo, né, para descrever aí que a mulher é linda, por exemplo. She's pretty, ela é linda. Temos aqui a expressão handsome. Handsome é um adjetivo aí equivalente a pretty para o sexo masculino, não é? Handsome é lindo para homens, tá certo? Então esse adjetivo aqui é exclusivamente feminino e handsome é exclusivamente masculino, tá certo? Pretty feminino, handsome masculino. Aí temos a expressão good looking. Good looking, traduzindo aí de forma livre, né? É boa aparência, belo visual, não é? Então, quando você quer dizer que algumas pessoas são bonitas, né? They're good looking, eles têm uma boa aparência. Talkative. Talkative é aquela pessoa que fala muito, comunicativo. De certa forma, talkative pode ser entendido também como tagarela, né? Às vezes você vai chamar a pessoa talkative, ela às vezes pode não gostar, né? Vai pensar que você está falando que ela é tagarela. Então, talkative. Friendly. Friendly é simpático, simpática, amigável, amigável. É amigável, né? Então, simpático, simpática ou amigável. Certo? Olha, vejam que todos os adjetivos demais, eles servem para o masculino e o feminino, tá certo? Só esses dois aqui nessa situação que nós estamos vendo, que tem aí a situação masculino e feminino, pretty e handsome. Os demais servem para as duas situações. Kind. A expressão kind. Kind é aquela pessoa que é cuidadosa, né? Que ela tem cuidado com os outros. Funny. Funny é uma pessoa divertida, engraçado, né? Engraçada, né? Engraçada. Quiet. Quiet, ele parece um pouquinho português, não é? É o que nós chamamos de cognato. Quiet é aquela pessoa quieta, né? Aquela pessoa que é um pouquinho quieta, reservada. Então, quiet, quieto ou quieta. Serious. Serious também parece um pouquinho com a língua portuguesa. É sério, né? A pessoa séria, né? Shy. Shy é tímido ou tímida. Aí temos aí, ó, short. Short é curto ou baixo. Então é uma pessoa que tem uma estatura baixa. Tall. Tall é alto. Alto ou alta. Have. Have é uma expressão um pouquinho mais polida, mais educada do que você chamar de fat. Fat é a expressão gordo. Então, have é aquela pessoa que é um pouquinho mais cheinha, não é? A gente não tem muito equivalente na língua portuguesa. Gordinho, gordinho, uma coisa assim. Então, uma pessoa que é mais cheinha. Então, have. E thin, magro. Ok? Até aí tudo bem, gente? Ok, né? Então, deixa eu perguntar aqui para vocês o seguinte. Vamos ver aí se vocês se lembram se esses adjetivos são características de personalidade ou aparência. A expressão pretty. Agora eu quero que vocês participem, viu, gente? Pode abrir o microfone aí, ou pode ligar aí, ou pode começar a digitar no chat. Aí vocês vão escrever aí em português, não tem problema não, viu? Se é de personalidade ou se é de aparência, tá certo? Pretty. Appearance ou Linda. personality. Aparência. Aparência.
Aparência, muito bem. Aparência. Muito bem, quem colocou aparência acertou. Handsome. Aparência ou personalidade? Aparência. É Aparência. aparência masculina. Isso, muito bem. Bonito. Isso. Pode falar. Bonito, isso. Good looking. Aparência ou personalidade? Appearance or personality? Aparência. Isso. Appearance. Opa. Agora, talkative. Personalidade. 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 Muito bem, personalidade. Friendly. E aí, friendly? Esqueceram o que é friendly? Personalidade ou aparência? Personalidade. Personalidade, né? Friendly é simpático, simpática, amigável, né? Kind. Personality, appearance. Personalidade, aparência. Kind. E aí, estão lembrados? Deixa eu colocar aqui personalidade. Quem disse que é personalidade acertou. Kind é cuidadoso, cuidadosa, não é? Funny. Appearance or personality? Aparência ou personalidade? Funny. E aí, gente? Pode escrever, pode falar. Personality. Isso, personality. Very good. Personality. Quiet. Quiet. Personalidade. Personalidade, muito bem. Personalidade. Serious. Personalidade. Personalidade também, muito bem. Shy. Aparência? Não. E aí, gente? É aparência ou personalidade? Do you remember shy? She shy. He shy. E aí? Tímido, muito bem. Então, tímido é um adjetivo de personalidade. Então, ó, shy, tímido ou tímida. Então, personalidade. Shorty, shorty, shorty. E aí? Aparência. Aparência. Muito bem. Então, baixinho, baixo, né? Tall. I'm tall. Aparência. Muito bem. Alto, alto, alto. Alto ou alta, né? Então, de aparência. Heavy. Have. E aí? Have. Aparência. Aparência. E thin. Só falta esse. E aí, gente? Aparência. muito bem. Aparência. Já tô colocando aí. Muito bem. Então, gente, isso aí são as expressões aí do describing people, tá certo? Que também vai aparecer na avaliação diagnóstica de vocês. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Eu peço para vocês, ó, dê uma reforçada, dê uma estudadinha aí nessas expressões aí, tá certo? Relembrem, para na hora da avaliação vocês estarem tudo certinho. Mas ficou alguma dúvida em relação a isso? Pode perguntar. Não, né? Se tiver dúvida, pode me interromper a qualquer momento. Pronto, agora já vamos para o quarto capítulo. Ok? Bem rapidinho a gente está fazendo essa revisão. Então, is this coat yours? Is this coat yours? Este é seu casaco. Este casaco é seu, dependendo da tradução, é a mesma situação. Mas aí mais usual na língua portuguesa é este é seu casaco, né? Então, já indicando o que nós vínhamos ver aí nesse quarto capítulo, né? Nós íamos ver aí relacionado aí, olha, a própria imagem já indicava aí, ó, tanto a situação de roupas, não é, como a situação do clima, aí, ó, chovendo aí na imagem. Então, eram situações aí relacionadas aí a roupas e ao clima, que é um tema que tem tudo a ver. Quando eu falo aí de roupas, eu tenho roupas aí que eu utilizo para cada situação, relacionado tanto ao ambiente que eu vou, como também ao clima que está no momento, não é?
Então nós vimos aqui uma série de roupas, não é, para o dia a dia das pessoas. Então eu vou passar aqui bem rapidamente, certo? Isso aqui vocês, para pegar isso daqui para memorizar, vocês só podem fazer como? Praticando. Então fazendo as atividades, revendo as apostilas, não é? Então com isso é que vocês vão pegando, tá certo? Então, ó, vamos lá, ó. Jacket, que é a parte de cima do blazer, né? Jaqueta também. Shirt, a camisa, essa camisa de botão. Tie, gravata. Suit, que pode ser tanto essa conjunto masculino como feminino, que é o terno, né? Suit. Belt, cinto. Pants, calças. Shoes, sapatos. Blouse, no caso aí de blusa feminina, né? Skirt, saia. High heels, salto alto. Raincoat, capa de chuva. Dress, vestido. Coat, casaco. Então, clothes for work, né? Então aí roupas usadas aí em ambiente de trabalho. Clothes for free time, né? Roupas para o tempo livre, para o descanso, né? Lazer. Então nós temos aí hat, chapéu ou touca, né? Então se eu tenho um chapéu ou touca, eu posso usar a expressão hat. Scarf, né? Esse cachecol, scarf. Gloves, luvas. Jeans, né? Em português a gente fala calça jeans, não é? Mas na língua inglesa basta dizer jeans, que já se entende que é a calça jeans, tá certo? Jeans. Sweater, que é o suéter, eu acho que é um tipo de casaco também, não é? Um blusão, né, de lã com mangas compridas. T-shirt, olha, nós temos a expressão shirt e t-shirt, que t-shirt é a camiseta, né? Essa camisa mais de lazer mesmo, né? Diferente da camisa de botão, que é a camisa mais formal. Shorts, olha, nós temos aqui, lembra da expressão short quando eu estava falando curto, né, baixo, né? Falando de estatura das pessoas, também serve para descrever essa peça de roupa aí, no plural, né? Shorts, curtos, né? Então, essa peça de roupa que a gente chama em português também de short, né? Socks, que são meias. Sneakers, tênis. Swimsuit, traje de banho, roupa de piscina, né? Cap, boné. E pijamas, né? Essa é a mais parecida aí com o português. Dúvidas em relação a essas roupas aqui, gente? Podem perguntar. Professor, eu tinha feito uma pergunta Pode fazer. em relação ao nome do capítulo. Tá aqui no chat. É sempre essa ordem, mas tem um porquê, assim, alguma coisa, Sim, tem. Veja. que é nessa ordem. Is this coat yours? This, Por que que vem o is na yours. frente? Porque eu tenho uma frase interrogativa com verb be. Se fosse uma frase afirmativa, então eu tiraria a interrogação e seria this is your coat. Então eu ia tirar o yours, tá certo? Seria uma posição completamente diferente. Is, veja só, olha, isso aqui já é uma situação que a gente viu nesse capítulo também, que são os adjetivos possessivos, tá certo? Então que eu Esse caso é um pronome possessivo. Não, esse aqui é um adjetivo, é um pronome possessivo, isso, perdão. Um pronome possessivo, ainda bem que você me cortou. Então, pronome possessivo. Na verdade, esse é o adjetivo possessivo. Calma, gente. Que é o que a gente vai ver aqui. Deixa eu só avançar, porque ele ficou com essa dúvida. Ó, veja, temos os adjetivos possessivos, my, your, his, her, our, ideia, que são aqueles que nós vamos utilizar com a expressão, ele vem antes. E nós temos aí os pronomes possessivos, que eles vêm após, né? Conforme lá o exemplo que a gente viu, não foi? Ó, olha lá, ó. Is this coat yours? Então tá no final. E aí eu vou explicar já bem direitinho essa questão de pronomes possessivos e adjetivos possessivos. A questão do is, ele vem na frente por causa da frase interrogativa, não é? Com o verb be. Então,
E this é o pronome demonstrativo este ou essa, tá certo? Is this coat yours? Então, essa inversão eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá certo? Quando a gente chegar em pronomes possessivos e adjetivos possessivos. Mas ficou alguma dúvida em relação a clothes, a roupas? Ok? Posso avançar? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Ok, né? Então veja, nós antes de passarmos a página, aí nós temos as expressões clothes for warm weather, clothes for cold weather. Então nós temos aqui, pode ser weather ou weather, é aquela questão de pronúncia por região. Meu inglês é mais trabalhado no da língua inglesa, então estou me adaptando com o do curso de vocês, que é o inglês americano. Então estou puxando weather, estou puxando para o americano, que é weather. Então, mas isso não tem problema. Então, clothes for warm weather. Então, roupas para o clima quente. Não é winter. Oi? Não é winter. Não é winter que se pronuncia. Weather. Weather. É clima. É clima. Eu Repete para mim. sim, aí eu chamei de. Tipo, a mim que eu vi. Winter. 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 Weather. Não, winter. Aí já é uma variação grande. Mas pode ocorrer. É como ocorre na língua portuguesa também. Tem regiões que a gente fala uma expressão, uma palavra, uma pronúncia completamente diferente, né, de outra. Então, pode ocorrer. Mas o mais comum que a gente vê é o weather, não é? Weather. Então, são as situações mais comuns. Então, clothes for warm weather, tempo quente, e cold weather, não é? Tempo frio. Colors. Gente, dúvidas em relação às cores? As cores eu acho que vocês já viram desde sempre, né? Somente quem estudou isso na escola com certeza viu bastante aí em relação às cores. Eu acho que alguma situação que nós vimos aí, que é diferente aí, que talvez vocês não tenham visto, foi essa situação relacionada à tonalidade, não é? Por exemplo, se for uma tonalidade mais clara, eu vou dizer light, por exemplo, light gray. Light gray é o cinza claro. Certo? Ok, ó, deixa eu ver se tá um pouquinho clara a tela, mas não sei se vocês estão vendo aí. Light gray é o cinza claro. Gray é o cinza normal. Dark gray é o cinza escuro. E essa situação de light e dark eu posso utilizar com todas as outras cores. Por exemplo, aqui, ó, light brown, marrom claro, brown, marrom, dark brown, marrom escuro. Tá certo? Agora não vai usar com preto, né? Preto, claro, preto não tem isso. Preto é preto. Então, mas aí, ó, eu posso utilizar com azul, ó, light blue, dark blue, com verde, ó, dark green, light green, tá certo? Então, e existem outras variações de cores, mas o principal é vocês trabalharem com essas aí que já são bastante variadas e que dá para trabalhar bastante aí, tá certo? Dúvida em relação a esse uso das cores? Vocês estão lembrados como é que eu uso a cor para usar, por exemplo, para descrever a cor de um objeto? Eu vou lá para o final, que era para estar aqui no começo, mas olha aqui. Olha o exemplo. Quando eu vou usar a cor é um adjetivo daquele objeto, né, de alguma coisa que tem aquela cor. Por exemplo, o terno. O terno é preto. Eu posso dizer my suit is black. Meu terno é preto. Ou eu posso dizer I'm wearing a black suit. Eu estou vestindo um terno preto. Então, na língua inglesa, há essa inversão quando eu vou utilizar o adjetivo sem o verb be. Tá vendo? Aqui eu utilizei o verb be, né? Suit is black. Terno é preto. E quando eu não utilizo o verb be, não é? Ser ou estar, não é? Ficou um terno preto. Então eu faço essa inversão. O adjetivo ele vem para frente aqui, que é a questão da cor. Ó. I'm wearing a black suit. Tem o verb be, o adjetivo fica no fim. Não tem o verb be, o adjetivo vai para frente, daquilo que é indicado da cor, tá certo? A black suit, suit is black.
Dúvida em relação a isso, gente? Podem perguntar. É uma coisa que confunde um pouquinho a cabeça da gente, né, falando da língua portuguesa. Por quê? Porque na língua portuguesa a gente não faz essa inversão, não é? Mas no inglês é bastante usual, a gente vai colocar o adjetivo na frente. Dúvidas? Estou perguntando para vocês. E aí, posso avançar? Ou trabalho mais exemplos disso? E aí, hein? Posso avançar, não é? Pronto. Vou avançando, viu? Vamos lá. Vamos lá. Pronto, nós tínhamos visto aqui uma conversation com algumas expressões também novas, não é? Já inserindo aqui os pronomes possessivos, não é? Our, né? Our clothes are dry. Nossas roupas estão secas, não é? Where, o uso de where, onde está a minha blusa nova? Where's my new blouse? E aí, ó, quando eu vou fazer uma pergunta de alguma cor, não é? Ou alguma cor de alguma coisa, what color is your blouse? What color is it? What's your favorite color? Né? What color is your blouse? Que cor é a sua blusa? What color is it? Que cor é isto? What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Tá certo? Então aqui o texto ele já foi indicando o assunto que vinha a seguir aí, que era dos pronomes possessivos e dos adjetivos possessivos, tá certo? Então, algumas expressões novas que eu pedi para vocês inserirem aí no vocabulário de vocês e ir anotando no caderno, né? Mas o principal que a gente está trabalhando são essas situações que eu estou focando mais para vocês, tá certo? Então vamos para lá, vamos para os adjetivos e os pronomes possessivos. Veja, como eu digo já o adjetivo, seguindo aquela lógica que eu acabei de explicar para vocês, ele vai seguir aquela mesma situação de black suit, terno preto. Eu falo primeiro a cor, para depois falar, não é, o objeto, não é? Do mesmo jeito é um adjetivo possessivo. Então eu vou dizer my shoes, meus sapatos. Your shoes, seus sapatos. His shoes, sapatos dele. A gente já inverte na língua portuguesa, mas na língua inglesa segue essa mesma regra daqui, não é? Our shoes, nossos sapatos. Their shoes, os sapatos dele. Então se inverte, mas a lógica da construção da língua inglesa é essa. O adjetivo ele vem à frente, certo? Agora, quando eu tenho o pronome possessivo, ele vai ser utilizado ou de forma isolada ou com verbo be. Normalmente ele vem com verbo be. E pode vir, às vezes não precisa vir nem o nome do objeto que é indicado de posse. Por exemplo, nós temos these shoes are mine. Estes sapatos são meus. Certo? Veja, na língua portuguesa é a mesma coisa. Meu, minhas, meus, não é? Mas na língua inglesa há essa situação específica para os pronomes possessivos. Por serem pronomes, eles não podem ficar na mesma posição dos adjetivos. E eles podem simplesmente ocupar o local do substantivo, daquela palavra que é indicada de posse. Por exemplo, it's mine, é meu, como tem no texto. Olha o texto aqui, ó. Vamos ver aqui. No, this blouse is blue. Mine is white. Veja que vem o verbo be, ó. Mine is white. Certo? Eu não utilizaria aí essa situação com o adjetivo possessivo. Se eu fosse utilizar o adjetivo possessivo, eu tenho que dizer my blouse is white. Mas ele aqui tomou o lugar. Não preciso falar mais blouse. Não preciso falar mais blouse porque eu já entendi aqui, já foi citado no texto. Então, mine is white. A minha é branca. Então, essa palavra eu não posso utilizar de forma isolada como esta. Esta, mine, eu posso utilizar substituindo aí o substantivo aí, blouse. Já essa não. Toda vez que eu for utilizar, ó,
My white blouse is blue. Tá certo? My white blouse is blue. Então, tenho que ter o substantivo indicado de posse aí. Tá certo? Então, olha os exemplos. These shoes are mine. These shoes are yours. These shoes are his. These shoes are hers. These shoes are ours. These shoes are theirs. Então, o que é que vai mudar? Vai mudar a pronúncia, não é? O som de algumas situações, não é? E também vai mudar aí. Só não muda a pronúncia e a escrita aí de his, não é? Que é o único que não sofre alteração. Mas todos os outros sofrem alteração aí na pronúncia e na escrita e no uso, tá certo? Dúvida em relação a essa situação de adjetivos possessivos e pronomes possessivos? Se cair na prova sobre isso, você vai conseguir responder bem ou está com dúvida? Quer que eu passe mais exemplos? Podem falar. Mais exemplos. Estou com Mais dúvida exemplos. ainda. Pronto, eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir o bloco de notas para exemplificar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Por exemplo, eu vou dizer meu lápis é vermelho. My pencil is red. Então, como eu utilizei essa situação, eu não poderia dizer mine. Agora, se eu quisesse substituir a palavra pencil, não é? Se eu quisesse omitir ela, tirar ela do texto, eu poderia fazer assim, ó. Mine is red. Se eu já tinha citado ela numa fala anterior, eu poderia dizer aí, ó. Se uma pessoa dizendo que o lápis dela é vermelho e o outro dizendo que é azul, ó. My pencil is red. Aí o outro fala, mine is blue. Entenderam essa diferença? Então, eu não poderia jamais colocar aqui Sim, my entendi. is blue. Não posso. Por quê? Porque ele é um adjetivo. E por ser um adjetivo possessivo, ele precisa daquilo que é indicado de posse para existir. Ele precisa de my pencil. Mas um pronome possessivo não. Ele pode funcionar completamente sem a presença aí do substantivo. E como foi exemplificado lá no início do texto. Tinha lá, is this coat yours? Por utilizar um adjetivo possessivo, eu vou colocar o yours no final, tá certo? Agora, eu poderia ser dessa forma também, ó. Is this your coat? Então, por ser um adjetivo possessivo, ó, ele vem antes daquilo que é indicado de posse. Your coat. Por ser um pronome possessivo, ele vem após, ó. Coat yours. Your coat. Entenderam essa diferença? O adjetivo ele sempre vem à frente. Eita, minha dúvida. O adjetivo ele sempre vem na frente, mesmo aí para um adjetivo possessivo. Então, ele vem sempre na frente, né? E eu posso dizer, is this yours? Se eu estiver mostrando para a pessoa, por exemplo, eu estou segurando o casaco, eu não preciso falar a palavra casaco, eu estou apontando para ele e digo, is this yours? Este é seu. Eu não posso dizer, is this your? Jamais. Eu tenho que utilizar um pronome possessivo. Então, nessa situação ele cabe. Mas se eu quero utilizar a palavra, né, e um adjetivo possessivo, então eu tenho que seguir essa regra aqui. Tá certo? Pode ser assim, is this coat yours? Is this yours? Ou simplesmente, né, fazendo aí utilizando o adjetivo possessivo,
Is this your coat? Tá certo? Deu para entender, gente? As duas estão certas, exatamente. Essa é só questão de substituir palavras para dizer a mesma coisa. Porque no fundo é a mesma coisa, eu vou entender a mesma coisa. Se eu vou dizer, my suit, como aquele exemplo que eu disse para vocês, my suit is black, né? Meu terno é preto, ou I'm wearing a black suit, eu estou usando um terno preto. Eu estou dizendo aí uma situação muito similar aí para dizer a mesma coisa, não é? Que o terno é preto. Então, do mesmo jeito aí para dizer que se eu estou perguntando se é seu casaco, né? Your coat, coat yours, não é? Então, this is your coat. Se fosse afirmativo, eu ia colocar o is aqui, né? Tirava ele da frente. E aí tirava a interrogação. E como é um adjetivo possessivo, eu posso tirar até a palavra coat. This is yours. This is yours. Esse é seu. Tá certo? Deu para entender, gente? Querem mais exemplos? Sim, os pronomes possessivos eles sempre vêm no final Professor, das perguntas. Pode falar. Ele tava meio baixo o som. O som. Os pronomes possessivos, eles sempre vêm no final, ou Isso, no final de frases interrogativas, ou veja, olha o não exemplo. dá para escutar não direito, não, tá falhando. Tá cortando um pouquinho, eu acho que é a internet, eu acredito que seja isso. Tá cortando. Ainda tá cortando um pouquinho. Melhorou. Melhorou um pouquinho mais, né? É a internet que ela fica oscilando assim. Então veja, normalmente ele vem no final. O normal dele é vir no final. Mas de frases interrogativas, eu quero saber. Na frase interrogativa, tanto na frase interrogativa como na frase afirmativa, ele sempre vem nessa ideia de vem no final. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Yes, they're mine. Tá vendo? Na afirmativa, vem no final. Na interrogativa também pode vir. Né? Mas tem um exemplo aí. Mas tem um exemplo aí que ele na afirmativa que ele vem no começo, ó. Esse my is white. A minha é branco. Ele tá no começo. Então significa que nem sempre ele pode. Por que ele faz essa inversão, ó? Porque eu tenho o verbo be. Aí eu simplesmente utilizei o mine no lugar da palavra blouse. Eu tirei a palavra blouse e substituí pelo pronome possessivo que ele tem esse poder, ó. Mine is white. O meu a minha, né, nesse caso que é a blusa, é branca. A minha é branca. Então eu não falei a palavra blouse. Então nesse caso, com o uso do verbo be, nessa situação, ele vem na frente. Olha, mas a maioria das situações ele pode vir, normalmente ele vem no final, ó. It is mine, né? Como naquela pergunta lá, não é? Mas nessa afirmativa, com o verbo be nessa posição, ele pode ocorrer. O importante é vocês entenderem que quando eu utilizo o adjetivo possessivo, eu não posso de forma nenhuma omitir aí o substantivo que é indicado de posse, né? My blouse. Mas quando eu uso um pronome possessivo, sim, aí eu posso fazer a substituição, certo? Eu posso trocar aí, omitir aí a palavra, né? Mine is white, conforme o exemplo. E aí, gente, mais dúvidas em relação a isso, podem perguntar. Mais exemplos ou eu posso avançar? Pronto, posso avançar, não é? Se tiver dúvida, pode perguntar. A qualquer momento. Mesmo que eu já tenha adiantado, professor, agora apareceu uma dúvida no conteúdo que eu já tinha passado. Pode cortar, não tem problema não. Ok? Então vamos avançar então. Então agora nós vamos ver, ó, relacionado a clima. Weather and seasons. Clima e estações, né, around the world, ao redor do mundo. Então agora nós vamos ver aí várias situações relacionadas ao clima e às estações do ano.
Olha aí, as 4 estações, quais são? Spring, primavera. Summer, verão. Fall, outono. Winter, inverno. Então nós temos aí o exemplo, ó. It's spring in Brazil. It's spring em São Paulo, Brasil. É primavera em São Paulo, no Brasil. It's summer in Seoul, South Korea. É verão em Seul, na Coreia do Sul. It's fall in Chicago, in the US. Então é outono em Chicago, nos Estados Unidos. It's winter in Toronto, Canada. É inverno em Toronto, Canadá. Ok? Dúvida em relação às 4 estações do ano? Spring, Summer, Fall and Winter. Não, né? É mais questão de vocabulário que a gente vai adquirindo e vai usando, né? Dúvidas, eu acredito que aparecem mais em situações de grammar, né? No uso da língua, né? Na gramática mesmo. Então vamos avançando aqui em relação a expressões relacionadas ao clima, não é? Weather. Então nós temos, ó, warm, como eu já disse a vocês, não é? Que quente, né? It's warm, it's very sunny. Está quente, está muito ensolarado. Sunny, ensolarado. Olha aqui desse lado. It's raining, it's hot and humid. Está chovendo. Raining, chovendo. It's hot and humid. Está quente e úmido. It's cool. It's cloud and windy. Está frio. Está nublado, né? Cloud and windy. Windy é com muitos ventos, corrente de ar, não é? It's snowing. Snowing é nevando. Então, it's snowing. It's very cold. Está muito gelado. Olha a diferença de cool. Cool é até uma expressão assim, é uma gíria que você pode até falar também. Gíria. Você fala cool, você pode entender como legal, mas também é a expressão cool para frio, né? It's cool, está frio. Cold, aí já é gelado. Quando eu falo it's very cold, está muito gelado. Olha aqui alguns exemplos de perguntas, ó. What season is it now in your town or city? What season is it now in your town or city? Então, como está o clima hoje, agora, nesse momento, na sua cidade, na sua região? Aí você pode falar, ó. It's warm. Eu acho que Arco Verde é sempre quente, né? São raras as vezes que nós vemos um frio, mas it's warm. Passa verão, primavera, outono, só esfria mesmo no inverno um pouquinho à noite. Então, aí você vai utilizar essas expressões, né? What's the weather like today? Então, como está o clima hoje? Estou perguntando como está o clima hoje. What's the weather like today? What's your favorite season? What's your favorite season? Qual é a sua estação do ano favorita, né? Spring, summer, fall, winter. Então você vai responder my favorite season is. Aí você vai escolher uma das 4 aí. Seria a resposta para essa pergunta. Dúvidas em relação aqui a climas, estações do ano? Olha aqui, autumn é uma forma britânica de isso, perfeito. Também, muito bem. Existe também essa situação aí para o outono, né? Mas no inglês americano, que a gente está trabalhando nesse curso, ele utiliza mais a expressão fall, né, para o outono. Autumn também é usual. Perfeito. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Tem alguma dúvida, na verdade, em relação a isso? Não, né? É mais questão de vocabulário. Então, se for preciso dar aquela revisada antes da prova, né? Pratica mais, faz aquela atividade que eu mandei para vocês, tá certo? Mas vamos lá, vou avançar aí, tá? Olha, aí, nesse texto aí nós tínhamos aí situações empregando essas expressões que nós acabamos de ver, não é? Aí, e algumas expressões novas, como matter, what's the matter, qual é o problema, né? Qual o que está acontecendo.
Ó, it's snowing. Está nevando. It's so cold and windy. Está frio, gelado na verdade. Está frio e com muitos ventos. Are you wearing your gloves? Ó, wearing é vestindo, usando, né? Aí vestir, usar. Are you wearing your gloves? Você está usando suas luvas? No, I'm not. They're at home. Não, eu não estou. Elas estão em casa. What about your scarf? E quanto a seu casaco? It's at home too. Está em casa também. Well, you're wearing your coat. Desculpa. You wearing your coat? Você está usando seu casaco. E ela responde, but my coat isn't very warm. Olha aqui uma situação que ele já está demonstrando, que a gente vai ver agora a seguir. Ó. Isn't. Que é uma contração do verbo be com advérbio de negação not. Ó. Isn't. But my coat isn't very warm. Mas meu casaco não é muito quente. And I'm not wearing boots. E eu não estou usando botas. E aí, ó, termina o texto. Let's take a taxi. Vamos pegar um táxi. Good idea. Boa ideia. E olha, justamente o que eu estava falando aí para vocês, ó, que o interessante é que vem uma conversation, né, já inserindo aí o conteúdo que vem do grammar em seguida, tá certo? Ó. Contrações aqui normais, wearing, que é o verbo vestir ou usar, né? Então, ó, I'm wearing shoes. Eu estou usando sapatos. You wearing shoes. Você está usando sapatos, né? Isso na forma afirmativa. Forma negativa. I'm not wearing boots. Eu não estou usando botas. You're not wearing boots. Mas pode ocorrer isso aqui, ó. Aren't. Isn't it. Então pode ocorrer uma contração com are e not e is e not. Então, is mais not, né, na lógica aí da contração, da isn't it. Are mais not, aren't. Então, professor, qual é a diferença desse para esse? Nenhuma. O significado é o mesmo. Quando eu digo you're not, you aren't. Não, é só forma de falar. Porque o significado, a mensagem é a mesma, né? You're not wearing boots. Você não está usando botas. É a mesma coisa que eu dizer you aren't wearing boots. She's not wearing boots. Ela não está usando botas. She isn't wearing boots. Ela não está usando botas. Dúvida em relação a isso, gente? Olha aí, ó. O que inseriu também foi essa expressão ing, ó, que é o presente contínuo. Ing, que em inglês é o ando, endo, indo, né? Falando, comendo, escrevendo, bebendo. Então esse verbo que dá a ideia de continuidade. Quando eu utilizo com verb be aqui que está no presente, né? Com um verbo aí indicando continuidade no gerúndio que a gente conhece na língua portuguesa, então ele torna-se o presente contínuo. Eu estou usando sapatos. Eu estou usando sapatos. Então, é algo que está acontecendo no presente contínuo. It's snowing. Está nevando. Então, ó, esse ing dá a ideia de continuidade. It's not raining. Ou it isn't raining. Tá certo? It's not raining. It isn't raining. Não está chovendo. Tá certo? Então, chovendo, raining, chovendo. Dúvidas em relação aí, gente, ao presente contínuo? Podem falar. Se quiser mais exemplos, eu posso fazer mais exemplos. Ou posso avançar. Aí tá com vocês. Dúvidas? Sim ou não? Come on, let's go. Então vamos lá. Então vamos avançar. Olha aqui, ó, conjunctions, conjunções. Temos aqui, ó, 3 conjunções aí para começar aí inserindo conjunções aí no vocabulário de vocês. Então nós temos aí, ó, melhorou um pouquinho mais o som. O microfone estava um pouquinho fora de posição, acho que agora melhorou mais. It's snowing and it's raining.
está nevando e está com muito vento, com muitos ventos. Então, esse and, ele dá a ideia de somatório, como a expressão João e Maria, João e Maria. Então é esse and aqui, tá certo? It's snowing and it's windy. Está nevando e está com muitos ventos. Está com muitos ventos. It's sunny, but it's cold. Veja só, esse but é uma conjunção adversativa que dá a ideia de contrariedade. É o mas, não é? Por exemplo, hoje é feriado, mas eu tenho que trabalhar. Por exemplo, é uma situação contrária, não é? Por exemplo, it's sunny, está ensolarado, but it's cold, mas está gelado. Está ensolarado, mas está gelado. Então, but, essa ideia de contrariedade, mas. It's windy, so it's very cold. It's windy, so it's very cold. Esse so é a expressão que nós utilizamos em português então, né? Daí, então, não é? Conformidade. It's windy, so it's very cold. Está nublado, então, né? E daí está muito frio, muito gelado, né? Está nublado, então está muito gelado. Ok? Dúvidas em relação aí às conjunções? Querem mais exemplos ou já deu para entender bem as três situações? And, but, and so. Podem falar, podem escrever aí no chat. Estou só esperando vocês responderem. Posso avançar? Posso, né? Pronto, vou avançar. Então aqui só exemplos aí na atividade, né, que a gente fez. Pronto, gente, isso aqui já é finalizando, tá certo? Essa parte eu já trabalhei com vocês, não é? Adjetivos e pronomes, certo? Em relação a cores, né? Em relação aos adjetivos possessivos também. Então agora, ó, present continuous, yes and no questions, não é? Então fazendo perguntas aí com o presente contínuo. Então, ó, are you wearing gloves? Are you wearing gloves? Você está usando luvas? Então, para fazer a pergunta com o presente contínuo, basta simplesmente eu inverter, eu colocar o verbo be na frente e deixar o verbo no gerúndio, ó, colocando o ing, né? Are you wearing gloves? Is she wearing boots? Are they wearing sunglasses? Né? Você está usando luvas, ela está usando botas, eles estão usando óculos escuros. Aí nós temos aí as formas afirmativas e negativas que nós já acabamos de ver, né? Já tínhamos visto aí ao longo do curso aí, ó. Na forma afirmativa, não faça contração. Na forma negativa, agora, ó, temos duas situações novas que eu posso contrair com o verbo be. She is, she's, they are, they, né? I am, vai falar I'm. Ou eu posso contrair com not, ó, o is e o are. She isn't, they aren't. Tá certo? Na forma negativa eu posso fazer essa contração no final, tá vendo? No, they aren't. No, she isn't. Ok? Então isso aqui a gente acabou de ver há pouco na situação anterior. Olha aí, por exemplo, deixa eu só dar mais um exemplo aí de frase interrogativa com o present continuous. Por exemplo, se eu quero perguntar se está chovendo. Is it going to rain? Raining. Vai chover? Ou se está chovendo? Is it raining? Está chovendo. Ing. Eita, faltou um N. Ing. Is it raining? Então, basta simplesmente colocar o verbo be na frente. Se eu quero dizer que está chovendo de forma afirmativa, simplesmente eu venho, ó. It's ou it is raining. Tá certo? Pode ser assim, pode ser contraído também. Pode ser a contração. Dúvidas em relação a isso, gente? O gerúndio você vai só utilizar quando há uma continuidade.
Ao longo do curso, eu acredito que já nesse segundo módulo, nós vamos aprender uma série de verbos de ação, né? Verbos aí diversos, que aí nós vamos utilizar bastante o gerúndio, né? Em situações no presente simples e no presente contínuo, não é? Por exemplo, usando o exemplo em português, se eu for falar simplesmente que eu canto, né? Eu canto. Mas eu quero dizer que eu estou cantando, não é? I sing, né? Eu canto. I singing, né? I'm singing. Então eu estou cantando. Então esse ing, né, que é o ando, endo, indo em português no final do verbo, cantando, falando, comendo, escrevendo, fugindo e por aí vai, esse ing na língua inglesa, né, que eu digo quando vai ter uma continuidade, algo que está acontecendo agora em diante, né? Estou vestindo. Então eu estou vestindo de agora em diante aí uma roupa, por exemplo, I'm wearing a t-shirt. Eu estou usando uma blusa. Ok? Dúvida, gente? Mais nada de dúvida? Então, gente, ó, termina por aqui, viu? Ó, tá lá no mural, eu botei lá no grupo do WhatsApp para vocês, certo? Era para ter deixado aqui, mas tá lá no mural. Tanto a videoaula da aula passada, relacionada a essa mesma coisa que a gente viu aqui, mas também tá uma atividade lá para vocês, que é um mix. Tem questões novas e questões que vocês já viram, que é justamente para vocês memorizarem. Então, relacionada a esse terceiro e quarto capítulo, ok? E vou encerrar essa videoaula por aqui, tá certo, gente? Essa live com vocês, tá certo? Ok? E aí, gente? Bye bye. Have a nice weekend. Pode falar. Thank you very much. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Então, gente, dá aquela revisada boa antes da prova, viu? Semana que vem a gente vai dar mais informações, mas vai ser seguindo o mesmo modelo. Quem chegou um pouquinho mais tarde, eu não falei, mas olha, adorei as provas, as avaliações orais, os vídeos que vocês mandaram, excelentes. Podem seguir o mesmo modelo que está ótimo, tá certo? Excellent, very good. Ok? Bye bye. Bye bye. Have a nice weekend. Bye bye.